Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o pecado do bezerro de ouro. Uma das passagens mais misteriosas da Torá. Como é possível que o povo que viu 10 pragas no Egito, que o povo que foi salvo do Egito, o grande império da época, eles passaram através do mar que se abriu, o mar se fechou sobre os egípcios. Eles comem pão do céu, o famoso man, ou para você que ainda traduz os nomes, maná. Eles bebem água de um poço que acompanha eles no deserto. Eles vivem por milagres. Então eles veem a voz de Hashem. É óbvio que eles não viram Hashem, porque não há como ver Hashem, mas eles viram a voz de Hashem. A explicação sobre isso, eu abro aqui um parênteses, é que ficou tão claro para eles a unicidade de Hashem, a onipotência de Hashem, a onipresença de Hashem, como se eles estivessem vendo aquele conceito. Assim também, como num ultrassom, que as ondas sonoras causam que nós possamos ver a imagem do bebê dentro da barriga da mãe, e assim também outras imagens que nós não poderíamos ver a olho nu, através do ouvido, através das ondas sonoras, através do som, eu posso ver. Eles viram a voz de Hashem. Então, como é possível que logo depois, explica pra gente a Torá, no capítulo 31 do livro de Shemot, o segundo livro da Torá, que o povo pecou um pecado tão grave como o bezerro de ouro? Em primeiro lugar, nós vamos entender o que foi o bezerro de ouro. Em segundo lugar, nós vamos explicar como é possível que o povo chegou nesse nível tão baixo, até o ponto que nossos sábios explicam que todas as punições que aconteceram com o povo aconteceram por causa do bezerro de ouro. Ou seja, mesmo que existiam outros pecados, se não existisse o pecado do bezerro de ouro, não haveria punição. Em primeiro lugar, nós vamos explicar. E a pergunta ainda fica maior quando nós abrimos na Torá, no capítulo 32. Logo depois do capítulo 31, onde todas as maravilhas de Hashem que eles ganharam o Shabat é contada, no capítulo 32 vem o pecado do bezerro de ouro. E eles falam uma frase muito difícil de entender. No versículo 4, fala pra gente a Torá. Eu vou começar a ler desde o versículo 1, capítulo 32. E viu o povo que Moshe estava demorando para descer da montanha onde ele foi receber as tábuas da lei. E se juntou o povo sobre Aharon, ou seja, eles começaram a pressionar Aharon. E disseram para ele, levante-se e faça para nós um Deus que vá na nossa frente, pois esse homem, Moisés, Moshe, que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Ele falou que ele vinha depois de 40 dias, já se passaram 40 dias, mas não 40 noites, porém eles pensaram que era somente 40 dias. Passaram 40 dias, eu não sei, nós não sabemos onde ele está. Faz pra gente um Deus que ande na nossa frente. Versículo 2. E disse para eles Aharon, tirem os nismei, são os brincos de ouro que estão nas orelhas das suas esposas e dos seus filhos e das suas filhas, e tragam para mim. Quando Aharon, o que ele queria na verdade era fazer com que o povo demorasse mais, porque ele sabia que as mulheres não iam dar o ouro que elas tinham para que eles façam um Deus, uma idolatria. E foi isso que aconteceu, na verdade. As mulheres não deram, porém os homens, eles mesmos tiraram os próprios adornos que eles usavam, como era o costume da época, e dos filhos deles. Eles também tiraram e deram para Aharon muito ouro. Então, eles tiraram, versículo 3 fala pra gente, tirou o povo os adornos de ouro que estavam nas orelhas deles, sim, ou seja, não das esposas, e trouxeram para Aharon. Versículo 4. E ele pegou da mão deles, e ele fez com um utensílio, Vayaseu egel masechai, e ele fez um bezerro como uma imagem. Ele fez a imagem de um bezerro.
E eles disseram, e aqui vem a minha pergunta, eles disseram o seguinte: esse é o seu Deus, Israel, que te tirou da terra do Egito. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: a Torá, ela é um livro eterno, e a Torá, ela é um livro que foi escrito para pessoas que têm um mínimo discernimento entre o correto e o incorreto. Pessoas que têm um mínimo discernimento de saber o que é a luz e o que é a escuridão, o que é a verdade e o que é a mentira. Então, como é possível que o povo que saiu do Egito, e eles sabem que foi Hashem, Deus, que tirou eles do Egito, como eles falam para um bezerro que agora foi criado através do ouro que estava na orelha deles? Ele diz: esse é o Deus que te tirou do Egito. Isso é um absurdo, isso chega a ser patético. E se é patético, não é grave. É tão bobo que não é grave. Então por que os nossos sábios dizem que foi tão grave esse pecado? E por que a Torá nos diz que foi tão grave esse pecado? E a resposta é: vamos entender qual foi o pecado deles. O pecado deles foi: Moshe estava à frente do povo. Moshe era a pessoa escolhida para transmitir toda a sabedoria de Hashem. Não toda a sabedoria de Hashem, sim toda a sabedoria que Hashem deseja que nós conheçamos através da Torá. Moshe era o homem que chegou até o ponto onde ele poderia falar com Hashem. E Hashem desejou então passar um pouco da sua sabedoria através da Torá para Moshe, para que Moshe passe para o povo. E Moshe foi receber a Torá. O povo espera. Quando chega o momento de Moshe voltar, o povo começa a entrar em desespero. Eles falam: o que vai acontecer? Não tem Moshe. Se não tem Moshe, nós não temos um intermediário entre Hashem e o povo. Quem vai ser o intermediário entre eu e Hashem? Como eu vou falar com Hashem diretamente? Como é possível que agora eu vou me relacionar com Hashem? Então, através desse desespero, eles decidem: vamos pedir para Aaron, que é irmão de Moshe, fazer um outro intermediário entre nós e entre Hashem. E é isso que é a palavra Elohim, que está escrito no versículo 1. Quando o povo vê que Moshe demora, eles pedem para que Aaron faça um Deus. É óbvio que nós não estamos falando de pessoas que falam que a estátua é Deus. Obviamente, a palavra Elohim, como nós vemos em diversos lugares, um deles é no Pasuk, no versículo 21, se eu não me engano, do capítulo 21, nós temos em Parashat Mishpatim, capítulo 21, se eu não me engano, versículo 21, quando a Torá nos diz que os juízes vão decidir qual é a pena da pessoa. Então diz pra gente a Torá: Elohim ve'arshio Elohim, porque Elohim é, na verdade, uma palavra usada para pessoas grandes e pessoas importantes também. Então, o povo de Israel diz: por favor, Aaron, faz pra gente um intermediário entre nós e entre Hashem, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moshe, e até agora Moshe era esse intermediário. E Aaron então faz um bezerro de ouro, e eles dizem: esse é o intermediário entre nós e o Deus que nos tirou do Egito. Ninguém era patético e tolo ao ponto de pensar que foi este bezerro que acabou de ser feito com o ouro que eu tirei do meu próprio corpo, ele me tirou do Egito. Senão, ele é o intermediário entre o povo e Hashem. E aqui é o problema da idolatria. Esse é o pecado de idolatria. O povo errou, porque Moshe não foi e jamais será um intermediário entre o povo e Hashem. Hashem não deseja intermediários. Hashem deseja ter uma conexão direta com você. Hashem não deseja que você fale com o bezerro como intermediário. Hashem não deseja que você fale com Moshe como seu enviado. Hashem não deseja que você fale com o filho dele. Hashem não deseja que você fale com
o irmão dele e muito menos com ninguém da família de Hashem. É óbvio que isso é uma linguagem figurada. Hashem deseja que você se relacione diretamente com ele. Não existem enviados, não existem filhos e não existem bezerros. Hashem deseja somente a conexão direta com você. Então, para que estava Moshe? Moshe estava para receber a Torá. E como qualquer profeta, que ele não é um intermediário, senão ele é um ponto de luz. Ou seja, quando eu ando na escuridão, que é esse nosso mundo material, nós temos pontos de luz, onde a luz que chega desde a hidroelétrica ou da estação de luz, ela chega e ela é dividida entre os diversos postes de luz. O ponto de luz de Hashem, onde ele brilha mais forte, são os profetas, são os sábios de Torá. Porém, eles não são donos da luz, ou seja, não é a única maneira de me conectar com Hashem através desses profetas, através desses sábios. Hashem deseja uma conexão direta com você, e não através de estátuas, e não através de santos, e não através de pessoas que se dizem enviados e filhos de Hashem. E esse foi o pecado do povo. O povo até aquele momento ainda não entendia que eles deveriam se relacionar diretamente com Hashem. Então eles dizem, esse é o enviado de Hashem para ser o nosso intermediário. E Hashem disse para Moshe, no capítulo 32, versículo 7, e disse Hashem para Moshe, desça e para o seu povo, porque o seu povo pecou. Seu povo pecou, e a palavra usada para pecou é uma palavra muito forte que é shachet. Shachet em hebraico, ela vem da palavra destruir, vem da palavra acabar, ou seja, eles simplesmente cortaram e acabaram a relação deles com Hashem. Porque quando eu tenho uma relação com Hashem através de um intermediário, significa na verdade que eu não estou tendo relação com Hashem, e sim eu estou tendo relação com o intermediário. E isso é impureza, isso é idolatria, e isso é o contrário do desejo divino. Por isso Hashem diz, desce do seu nível, desce até o nível do povo e vai ensinar para eles o que eu desejo verdadeiramente. E foi isso que Moshe fez. Moshe desce, Moshe quebra as tábuas da lei, dizendo, agora vocês perderam a conexão com Hashem. Existem pessoas que elas acham que elas estão se conectando com Hashem indo em determinados lugares, mas na verdade elas estão se afastando de Hashem. Na verdade, a tábua da lei está sendo quebrada por conta dos atos delas. Por quê? Porque Hashem deseja que você se relacione com ele. E foi isso que aconteceu na segunda vez que Moshe Rabbeinu foi, quando ele recebeu as tábuas da lei. O povo esperou. O povo rezou. Como nós sabemos, o povo também não dormiu toda aquela noite. Por quê? Porque as pessoas desejavam receber a Torá. As pessoas desejavam aquela conexão. E isso foi a retificação do pecado do povo. Exatamente por isso, até hoje em Shavuot, na festa de Shavuot, nós ficamos a noite inteira estudando Torá, demonstrando que nós queremos aquela conexão com Hashem. Nós desejamos receber a Torá não através de outra pessoa, não através de um profeta, não através do filho de Hashem, senão com Hashem. E dessa maneira nós retificamos o pecado do bezerro de ouro. E Yehí Ratzon, que nós consigamos entender, cumprir e nos aproximar de Hashem cada vez mais.